Tô sim, Léo, tô ouvindo. Guilherme, vamos lá. A gente vai ter uma entrevista aqui exclusiva, né, com o senador Sérgio Petecão, presidente da Comissão de Segurança Pública no Senado. A gente já chama o senador Sérgio Petecão, agradecendo aqui a presença dele aqui com a gente no Poder Expresso. Senador, muito boa tarde. Queria saber, na avaliação do senhor, a importância desse projeto e dessa aprovação hoje. Olá, amigos do SBT. É um prazer grande estar batendo esse papo aqui com vocês. Hoje foi um dia muito importante para todos nós, membros da Comissão de Segurança Pública. Esse projeto, né, que trata da saidinha, nós discutimos ele no ano passado todo, praticamente. Né? É um projeto complexo, mas lida com presos, e a saidinha vem criando um problema muito grande para a sociedade, para o povo brasileiro. E os últimos episódios, né, esses presos que se aproveitavam do benefício para poder cometer crimes, cometer assaltos, isso causou uma revolta muito grande na sociedade e aqui também na comissão. Lógico, tem alguns presos que já têm alguns benefícios, por exemplo, tem alguns presos que saem para estudar, tem alguns presos que saem para trabalhar, mas tem alguns presos que aproveitam a saidinha para ir assaltar, para ir matar. E nós não concordamos com isso. Não só eu, nenhum membro da Comissão de Segurança Pública concorda com isso. Mas nós não poderíamos fazer um debate político. Esse debate tem que ter um debate com muita responsabilidade. E graças a Deus, hoje, na volta dos trabalhos, esse era o nosso compromisso. A comissão estava com a presença de vários parlamentares, vários senadores, e graças a Deus conseguimos aprovar uma proposta do senador Flávio Bolsonaro e aperfeiçoada com algumas emendas do senador Sérgio Moro. Senador, eu vou passar para o Guilherme, mas antes eu queria, para a gente colocar a bola aqui no chão, saber o seguinte: o que é que muda em relação às regras de hoje? O que é que esse projeto, ele, caso avance no parlamento, ele muda em relação às regras de hoje? Se o senhor puder ser mais, vamos dizer assim, separar pontos em relação ao que tem de avanço na avaliação do senhor em relação a esse projeto, eu agradeço. Um avanço nós já tivemos. O projeto foi votado na Comissão de Segurança Pública. Né? Como eu te falei, esse projeto foi discutido praticamente o ano passado todo. Né? E existia alguns questionamentos por conta de algumas entidades que estiveram aqui na comissão. Fizemos audiência pública, né? Entidade do sistema prisional. E hoje nós, graças a Deus, avançamos. Né? Hoje não vai ser qualquer preso que vai usar desse benefício da saidinha. Na emenda do senador Sérgio Moro, que nós não podíamos tirar o direito de alguns presos, né, que tem a progressão, que ganharam esses benefícios, o preso vai poder sair para estudar, fazer cursos técnicos, do mais não sai mais ninguém. E essa história de que ninguém saía para ir para festa, para aproveitar algumas datas aí, como Natal, Ano Novo, isso aí acabou. Isso aí vai acabar. Guilherme, pergunta para o senador, Guilherme. E, senador, além de acabar, né, com esse benefício da saidinha, né, o projeto ele também trata sobre a criação aí de um exame criminológico para progressão de regime, correto? Tem essa outra medida também? Exatamente, né? Porque uma das nossas preocupações era você amarrar o máximo, né, para que as pessoas que venham a gozar desse benefício, que venham usufruir das saídas, nós temos que ter, não dá para a sociedade conviver com pessoas de alta periculosidade. Daí a necessidade dos exames. Essa aí foi uma proposta do senador Sérgio Moro, que com certeza contribuiu para que nós possamos aplicar mais rigor na saída desses presos. Senador, eu volto à questão aqui, que é a seguinte: de certa forma, o que as entidades,
algumas entidades defendem, é que hoje já existe, quer dizer, só quem sai são presos que já têm, de alguma forma ali, um carimbo, vamos dizer assim, dentro do sistema prisional, que já possam sair em relação a isso. Isso, segundo essas entidades, você acaba tendo ali, dentro dos presídios, uma distensão, vamos dizer assim, em relação vamos dizer assim, a harmonia dentro dos presídios. Eu queria saber do senhor especificamente, tem algum número em relação, por exemplo, quantos presos saíam antes desse saidão e quantos presos vão sair hoje a partir dessas novas regras? Os senhores chegaram a fazer alguns cálculos nesse sentido? Como vai funcionar isso? Nós temos os números dos presos que usavam do benefício e que não voltavam, né? Por exemplo. Mas cada estado, por exemplo, hoje o debate foi exatamente esse, né? Alguns parlamentares usam desse argumento para dizer, salvo engano, no Rio de Janeiro foi 14% agora no final do ano, no Paraná também, em alguns estados é apenas 5%. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso, porque quando eu penso que o legislador, quando criou a saidinha, é uma forma de você incentivar o preso a ressocializar o preso, a viver com a sociedade. Só que essas pessoas que hoje estão beneficiadas pela saidinha, eles estavam usando a saidinha para cometer crimes, para poder cometer roubos, assaltos. Então, a saidinha, na verdade, perdeu o seu objetivo. Então, agora, nesse primeiro momento, não dá para você fazer, até porque nós ainda estamos aprovando a lei, né? Eu espero que ela vá ao plenário, a comissão pediu urgência na votação, vá ao plenário que nós possamos votar, e eu não tenho dúvida que nós iremos trazer benefícios para a segurança do Brasil com essa proposta que foi aprovada hoje. Agora, sinceramente, eu não tenho os números, até porque a lei não foi votada ainda. O projeto não foi votado. Guilherme, você. Senador, eu queria perguntar, só para esclarecer um pouco melhor, quais os próximos passos, né, em relação então a esse projeto de lei. Ele segue para o plenário ou vai passar pela CCJ ainda, porque teve esse requerimento de urgência? O que precisa ainda? Na verdade, nos trâmites normais, ele tinha que sair da Comissão de Segurança e a CCJ, depois ao plenário. Como nós votamos, né, na comissão a urgência, essa urgência vai ter que ser votada no plenário. Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Nós pedimos a urgência, aí o plenário vota a urgência e aí, de imediato, já vota. Não passa mais pela CCJ, que a comissão sai da Comissão de Segurança direto ao plenário. Senador, uma outra questão aqui. Já não existem regras que não permitem a saída de presos que cometeram, por exemplo, crimes hediondos ou crimes mais graves e não tiveram progressão do regime? A questão que eu pergunto para o senhor é a seguinte: a dificuldade hoje não está mais na justiça ali, no corpo de justiça penal ali, incluindo aí as próprias administrações penitenciárias, os próprios juízes, nessa dificuldade de fazer essa peneira em relação de forma mais efetiva? Precisaria de um projeto para estabelecer o que já está estabelecido no caso de presos que cometem crime hediondo, que não tiveram progressão de pena, não podem sair da cadeia? Não seria mais um processo lá na ponta do próprio carimbo ali, dos administradores da penitenciária, da própria justiça? Precisaria de um projeto específico sobre isso, senador? Olha, na verdade, hoje existe um sentimento na sociedade, a própria imprensa nos cobra muito. Eu penso que o parlamento tem que fazer a sua parte. Cabe ao judiciário cumprir o que foi aprovado aqui na casa, né? Eu não posso opinar, eu sou daqueles que acreditam na justiça brasileira. Agora, nós que o parlamento que fazemos as leis, né, nós estamos fazendo a nossa parte. Agora eu espero que o judiciário também cumpra a parte dele. Guilherme, mais uma pergunta para você aqui, para a gente gentilmente
nos despedir aqui do senador, agradecendo já de antemão aqui a presença dele. Por favor, Guilherme. Ok, vou fazer duas perguntas para finalizar. Eu queria saber, senador, se há clima, né, na visão do senhor, para que seja aprovado de fato esse projeto no plenário ou na CCJ, né, se precisar passar antes. E também sobre os trabalhos, né, da Comissão de Segurança Pública do Senado, né, nesse semestre. Né? Quais outros projetos devem ser analisados nos próximos meses? Se o senhor puder comentar. Ô, Guilherme, você cobre lá, você vê que a Comissão de Segurança Pública, aquilo ali toda terça-feira, aquilo ali, o debate são acirrados, né? Porque lida com a vida das pessoas. Eu não tenho dúvida, né? Hoje, o clima aqui, hoje, eu saí lá do plenário para vir fazer essa fala com vocês, dessa entrevista para vocês. Todos os senadores que fizeram uso da tribuna, né? O presidente Rodrigo Pacheco tem nos ajudado, colocado todas as condições necessárias para que nós pudéssemos votar o mais rápido possível. Então, o clima hoje aqui, como eu abri a minha fala dizendo, lá na Comissão de Segurança Pública não tem um parlamentar que seja a favor da saidinha. O que nós estamos querendo, o que nós queríamos era exatamente isso, que fizesse um debate exaustivo, para que depois ninguém tivesse o argumento de dizer fizemos audiências públicas, não tivesse o argumento de dizer que não foi debatido. Não, foi debatido sim. Né? Quem se sentir, quem quis participar do debate, nós criamos todas as condições. Agora, não dá mais para esperar. Você vê que todos os dias nós nos deparamos aí com algumas situações. A morte desse sargento lá de Minas Gerais tocou a todos nós. Né? Então, não dá mais para esperar. Essa cena que eu estou vendo aí dos presos caminhando, isso causou um terror aqui em Brasília. Eu tenho uma filha pequena que disse que não ia sair por conta, né, coitado, que os presos estavam na rua. Então, a situação é grave e precisava fazer alguma coisa. Espero que nós possamos ter dado a nossa contribuição. Agora, como você falou, agora tem a outra parte. Eu espero que o judiciário use o rigor da lei. Me despedir aqui, só mais uma questão. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve uma dificuldade grande de avançar em determinadas pautas no Congresso. A gente está falando aí pautas morais ali, principalmente no início do governo, que ainda era ali na Câmara o Rodrigo Maia. Depois acabou que parte dos projetos acabaram não avançando de fato. Na própria segurança, se a gente pensar, por exemplo, na questão das armas, né, da política de armamentos, Bolsonaro definiu parte da política a partir de decretos e portarias, passando por uma discussão infraconstitucional, que passou, de certa forma, longe do Congresso. Quando foi para o Congresso, o governo acabou tendo derrotas ali. O que é que mudou nesse período agora em relação ao avanço, por exemplo, dessa pauta neste governo? Tá claro que é um avanço do parlamento aí, eu não estou discutindo isso, não tem nenhuma relação com o governo do presidente Lula e talvez também não tivesse nenhuma relação se fosse o Bolsonaro presidente. Mas queria saber do senhor uma avaliação, porque neste momento se avança essa pauta que não avançou, por exemplo, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu penso que esse tema da segurança, é um tema que não dá para você partidarizar, né? Aqui não é o Bolsonaro, não é o Lula. Eu estou falando por mim, eu sou do PSD. O meu partido é da base do governo aqui no Senado, mas jamais vou deixar de votar um projeto desse, né? E até porque, e aí eu tenho que ser justo, só para esclarecer, que eu ouvi isso de alguns deputados federais, dizendo que o Senado estava protelando, estava segurando. Não tem nada disso, né? Esse debate não é de PT, não é de Bolsonaro. Na comissão nós temos pessoas ligadas ao PL, né, ligado ao ex-presidente Bolsonaro, como temos colegas ligados ao PT. Mas essa é uma bandeira que une a todos, né? Essa situação da saidinha,
Isso vem trazendo um transtorno e uma preocupação para todos nós. Nós não podemos fazer um debate ideológico num tema desse. E isso é o que eu defendi. E alguns colegas queriam isso, mas não cabe. Nós aqui no Senado, né, às vezes lá na Câmara consegue passar a mão, mas aqui no Senado não tem jeito. Aqui é a Câmara maior, nós temos que ter um debate com muita responsabilidade, que isso lida com a vida das pessoas. Agora, essa questão da arma, né, das armas, eu pessoalmente, isso é uma posição pessoal minha, eu tenho um problema sério com arma. Eu perdi meu pai foi assassinado com 42 anos. Eu tenho um trauma muito grande de arma. Eu sou contra radicalmente você sair derramando arma aí no meio. Eu sou do Acre, um estado que o que nós tínhamos de mais rico, mais precioso era a paz. Hoje é um dos estados mais violentos desse país. Agora não é por conta disso que você tem que sair armando todo mundo. Essa é uma posição pessoal minha, do senador Petecão. Agora, nós temos que tratar com esse tema, o tema segurança, é um tema que está na ordem do dia, né? Eu por exemplo, eu lá na Comissão de Segurança, o que for preciso para que nós possamos melhorar a segurança desse país, você pode ter certeza que eu não irei medir esforços. Pela morte do pai do senhor, e só para deixar claro aqui, eu não quis fazer uma simetria aqui em relação a armas e em relação à saída de presos, não. Eu só estava fazendo uma comparação em relação a pautas do ex-presidente Bolsonaro, né? Foi nesse sentido a pergunta. O senhor tem mais um minuto para a gente aqui, só para falar de como... Eu tenho todo o tempo. Então pronto, ótimo, muito obrigado. Então, vou fazer mais uma pergunta aqui, se o Guilherme também me permite, no seguinte sentido. Tem uma aprovação agora na Comissão de Segurança, evidentemente que é uma vitória, ninguém está desconsiderando isso, e o senhor é responsável por esse avanço, evidentemente, mas existe ainda uma batalha em relação aos próximos passos da tramitação desse projeto, inclusive a própria volta desse texto para a Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vai trabalhar isso a partir de agora? Olha, eu te falei agora, o que depender da comissão... Hoje eu já tive uma conversa com o presidente Rodrigo agora, ele parabenizou o trabalho da comissão, né? Mas não tem que parabenizar nada, essa é a nossa obrigação. E como existia uma cobrança dos deputados, né, dizendo que o Senado estava protelando, estava segurando, não tem nada disso. Agora, como vai ter que voltar para a Câmara, porque foi feita algumas emendas, agora nós vamos se unir à Câmara para que a gente possa votar o mais rápido possível lá na Câmara. Não tenho dúvida que esse projeto, hoje ele não tem mais condições de ficar aqui no Parlamento. Nós temos que aprovar o mais rápido possível. Sérgio Petecão, muito obrigado aqui pela gentileza, pela cortesia em participar aqui do Poder Expresso com a gente. Bom trabalho para o senhor. Conhece o Acre? Oi? Você conhece o Acre? Conheço muito pouco, mas conheço, sim. Conheço o Norte menos do que eu deveria. Sou pernambucano, sou do Nordeste, mas estive e todas as vezes eu fui muito bem recebido no norte do país. E ele fazer uma visita para conhecer o Acre. O Acre é um estado maravilhoso. Pena que hoje essa violência que atormenta todo o país, ela chegou no Acre. O que nós tínhamos de mais precioso no Acre era a paz. Infelizmente, nós perdemos. Por conta dessa questão do tráfico de droga lá na região, você sabe que nós fazemos fronteira com os dois maiores produtores de droga do Brasil, que é o Peru e a Bolívia. Por mais que o governo do estado se esforce lá, a gente reconhece o esforço do governo do estado, mas é preciso que o governo federal também faça a sua parte lá naquela região. Inclusive, o ministro Flávio Dino esteve lá na fronteira, lá no município de Brasileiro, para a gente discutir esse tema, que é um tema que prejudica todos nós. Eu não sou nenhum especialista, mas eu tenho dito que é muito mais fácil você combater a droga lá na fronteira do que combater aí nas favelas de São Paulo, nos morros do Rio de Janeiro. Muito bem, deputado. Senador, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, bom trabalho para o senhor.